Glorificado o nome do Senhor. Jesus fala: vinde a mim, eu quero dividir a sua carga, eu quero aliviar a sua carga, eu quero te dar um consolo, eu quero te dar paz, eu quero te dar um descanso para a sua alma. Glorificado o nome do Senhor. Irmãos, no mundo lá fora a gente encontra muitas palavras, muitas águas sujas que não podem edificar, que não podem te ajudar, mas Jesus, ele tem a palavra certa para o seu coração, ele tem o remédio certo para a sua alma. Glorificado o nome do Senhor. A palavra de Jesus, irmãos, ela purifica a nossa alma. Glorificado o nome do Senhor. A Bíblia vai nos falar, irmãos, em João 15:3. Quanto a vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Jesus, ela nos purifica dos nossos pecados. Glorificado ao nome do Senhor. Certa feita, Jesus estava com seus discípulos e queria dar uma lição para eles antes dele morrer. Ele sabia que estava próximo à sua morte. Então ele chamou os seus discípulos, pegou uma toalha e um balde e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Quando chegou nos pés de Pedro, Pedro não deixou Jesus lavar os seus pés e falou para Jesus: Jesus, o Senhor não vai lavar meus pés. E Jesus falou para ele: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro falou para Jesus: lava meus pés, pode lavar meu corpo todo. Jesus falou para ele: olha, você já está lavado por causa das minhas palavras. Jesus te purifica nessa noite. As palavras de Jesus, ela limpa a sua mente, ela limpa o seu coração, porque a palavra de Jesus tem esse poder de nos purificar. Glorificado ao nome do Senhor. Lá no mundo tem palavras que podem te sujar, que pode você fazer cair no lamaçal do pecado, mas aqui dentro, na casa de Deus, tem palavra de Jesus que te purifica. Glorificado ao nome do Senhor. Tem transformação na sua vida através da palavra de Deus que é ministrada nesse lugar. Glorificado ao nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. A palavra de Jesus, irmãos, é consolo para a nossa alma. Glorificado é o nome do Senhor. Jesus, ele vai falar no livro de João, capítulo 14, quando Jesus começa a falar para os seus discípulos que ele ia para um lugar onde que os seus discípulos não poderia estar naquele momento, mas em breve ele voltaria para buscá-los. Então os seus discípulos ficaram cabisbaixo, ficaram sem direção, sem saber o que fazer, porque eles no momento eles iam ficar sem Jesus. Mas Jesus, ele tem uma palavra de consolo para as nossas almas, para os nossos corações. Então Jesus virou para os seus discípulos e falou para eles ali no capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar e voltarei para buscá-los. Para onde que eu esteja, estejais vós também. Jesus estava falando para eles: olha, não endureça os seus corações quando vier as provações dessa vida, porque as provações, irmãos, ela vem para tirar a nossa base, para nos desestruturar, para tirar o foco de Jesus Cristo. Não foi assim como aconteceu com Pedro, quando Pedro, diz a palavra de Deus, que o barco estava em alto mar e Jesus não estava no barco. Jesus estava no barco, mas ele estava dormindo. Não, Jesus estava no monte orando. Essa é de outra passagem. E aí Jesus foi até o encontro dos seus discípulos. A Bíblia fala que veio um vento forte e o vento estava quase derrubando aquela embarcação. E de longe eles avistaram Jesus e falaram: não, ele é um fantasma. E Pedro, tomando a palavra, falou: se és tu, permita que eu vou até o Senhor sobre as águas. Jesus falou para ele: vem, Pedro, vem. E Pedro começou a andar sobre as águas, fixando os olhos sobre Jesus Cristo. Mas um momento ele tirou os olhos de Jesus e começou a observar o vento forte, começou a observar a tempestade. Irmãos, quando vier a tempestade sobre a sua vida, não se turbe o vosso coração. Continue acreditando em Deus, continue acreditando em Jesus Cristo.
E por tirar a visão de Jesus, Pedro começou a afundar. Mas ele começou a clamar: Jesus, me socorre. Jesus veio, tomou pelas mãos e falou para ele: um homem de pouca fé, levantou ele e colocou sobre o arco. Glorificado é o nome do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, essa tribulação que a gente passa, a gente esquece de Jesus, irmãos. E Jesus, ele tem sempre a palavra de consolo, de confiança para nós. Jesus falou para os seus discípulos: não se turbe o seu coração, não endureça o seu coração quando vier a tribulação. Continua acreditando em Deus. Ele falou assim: continua acreditando em Deus, ou seja, continua acreditando no Velho Testamento, nas promessas do meu Pai. Continua acreditando em mim, continua acreditando nas minhas palavras, em tudo que eu te ensinei para vocês, meus discípulos. Continua acreditando, porque eu sou fiel para cumprir todas as minhas palavras na sua vida. Glorificado é o nome do Senhor. E Jesus falou: olha, essa tribulação é por pouco tempo. Eu vou para o Pai, mas eu voltarei. Um dia eu vou vir buscar vocês para onde eu estiver, estejais vós também. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Lembra dessa promessa de Deus na sua vida? Na casa de Deus há muitas moradas. Ele prometeu que vai vir buscar a sua igreja, lavada e remida no sangue de Jesus Cristo, para levar com Ele no arrebatamento. E a Bíblia fala que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais agonia, mas só haverá alegria com o Senhor, porque nós vamos reinar para sempre com Ele nos céus. Glorificado é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Jesus também, irmãos, glória a Deus, Ele é a água da vida. A palavra de Jesus, Ele é a água da vida para nós. Bendito é o nome do Senhor. Jesus, certa feita, irmãos, no caminho de Samaria, Jesus tinha um propósito de passar por ali, porque ali havia uma mulher pecadora que necessitava de salvação. Jesus é a fonte de salvação para nossas vidas. Jesus então decide passar por Samaria, e ali havia um poço chamado Poço de Jacó. E a Bíblia vai descrever que Jesus passou por ali e ficou por ali e falou para os seus discípulos para ir à cidade buscar alimento. Mas Jesus não falou o propósito que tinha naquele lugar ali com os seus discípulos.